A gente sempre fala sobre os rios brasileiros, e mais uma vez a gente traz uma criatura que assombra não um, mas dois rios, lá na região de Teresina do Piauí. Venham conosco conhecer a lenda do Cabeça de Cuia. A lenda do Cabeça de Cuia, ela é muito rica de detalhes, que tem vários plots que a gente vai destacar aqui para vocês. E ela faz parte do nosso folclore. Antes da gente entrar em como a gente vai usar o Cabeça de Cuia no RPG, a gente vai contar um pouco dessa história. Eu já adianto que o Cabeça de Cuia ele é importante o suficiente no folclore do Piauí a ponto de ter um feriado para ele. Ele está elencado na geografia dos mitos brasileiros de Câmara Cascudo. E ele tem um livro sobre ele muito interessante chamado Cabeça de Cuia, ET ou Monstro? Como é que é a história do Cabeça de Cuia? A lenda se trata de um jovem chamado Crispim, que é um pescador, de uma família extremamente pobre que vive às margens do rio Parnaíba. Chegando depois de um dia muito longo de trabalho de pesca, onde não foi bem sucedido, Crispim chega e sua mãe está fazendo uma sopa bem rala, com ossos ali dentro, e ele, revoltado com a escassez de carne e de alimentação, ele começa a discutir com a sua mãe e, como um golpe final, ele joga os ossos na mãe que acerta a cabeça dela. Antes de falecer, a mãe joga uma praga em Crispim, dizendo que a cabeça dele iria crescer e ele não teria paz nessa vida e nem na outra, a não ser que ele matasse 7 Marias Virgens. E, cheio de pavor e de ódio, Crispim ele vai correndo para o rio Parnaíba, onde ele se afoga. Vocês podem observar que no geral ela é uma lenda bem simples, mas vamos começar elencando alguns pontos importantes. A situação de penúria que essa lenda traz na família do Crispim ela é muito comum nas lendas brasileiras, principalmente nas lendas do sertanejo. Fala-se da situação de penúria, da escassez de alimentos, da pobreza. Então, esse ambiente para desenvolver uma história sobre o Cabeça de Cuia é muito importante. É importante falar que, dependendo de quem conta a história, a mãe do Crispim tinha colocado um único osso de boi, que aí vai variar se era um fêmur, que é um puta de um ossão, mas provavelmente não, era um osso menor de boi. E essa sopa era água, o osso do boi para dar um gosto e farinha para dar uma consistênciazinha para comer. E, bom, quem já teve contato com pessoas que moram no sertão e que passam por situações muito difíceis sabem que isso é muito real. Esse é o famoso mingau de goma temperado. E essas situações vai aparecer aí não só na narrativa do Crispim, como também em outras histórias que a gente pode trazer aqui para o RPG. Seguindo a lógica do plot, dependendo de onde você escute essa história, vai falar que o Cabeça de Cuia pode aparecer aleatoriamente em um dos dois rios, que é o Rio Poti ou o Rio Parnaíba, ou que ele fica 6 meses assombrando um rio, 6 meses assombrando o outro rio. A questão toda é, ele ataca pessoas, ele vira embarcações, ele tem predileção por atacar mulheres, e existem notícias locais de pessoas que foram atacadas por ele, no mesmo molde das notícias das pessoas que presenciaram ou foram atacadas pelo chupa-cabra. Então, várias relações, né? Ele vira o barco como o caboclo d'água, ele ataca a gente que nem o chupa-cabra. Então, temos aqui uma lenda brasileira com elementos que nós já trouxemos antes, mas pro RPG, primeiro ponto, se a gente vai trazer essa criatura como uma criatura que vai ser combatida, se vocês viram meu podcast sobre combate de D&D, vocês vão lembrar que eu falei dos tipos de monstro. A gente tá falando de um monstro solo, e a gente tá falando de um monstro solo com característica de espreitador. Então ele vai observar sua presa, permanecer oculto, e se for uma presa só, ele vai tentar eliminar essa presa no primeiro ataque. Se for um grupo, provavelmente ele vai eliminar o membro mais fraco do grupo com um único ataque. E sim, se a gente está falando de jogos como um D&D da vida e etc, a gente está falando de um monstro que tem alto nível de periculosidade. Se a gente está falando de sistemas mais investigativos, a gente está falando de um perigo maior ainda.
Lembrando que vocês podem utilizar tanto a parte folclórica do bem, como um patrono que ajuda a preservar a natureza, ou como uma criatura horrenda que está literalmente matando mulheres muito jovens de um vilarejo qualquer. Isso porque a lenda tem uma segunda origem. Algumas comunidades ribeirinhas que têm uma relação maior com as populações nativas brasileiras contam que o Cabeça de Cuia seria, na verdade, um espírito protetor dos rios que está enfurecido por algum motivo. Dessa forma, ele faz ataques sistemáticos para proteger o rio ou aqueles que vivem do rio e estão em paz com o rio. Também é uma semelhança muito grande com a lenda do Caboclo d'Água. Aqui, novamente, nós temos uma criatura muito interessante, mas que ela pode ser o motivo pelo qual os aventureiros vão até aquela região e eles vão descobrir mais e mais situações que eles podem lidar ali, desde situações de ajudar as pessoas que estão passando fome. E essa fome ela pode ter uma origem social num cenário de fantasia histórica baseado, por exemplo, no Brasil dos anos de 1910, que teve um período extremamente complexo e triste, né? Uma grande seca, e todas as histórias que vêm dali são bem complicadas. Ou numa situação mais fantástica, essa lenda pode atrair os aventureiros para lá e descobrir um problema ainda maior. Talvez essa lenda esteja combatendo uma outra criatura, talvez uma bruxa, talvez um dragão negro, talvez um senhor de terras malvadão, no melhor estilo Conde Maligno e etc e tal. E aí vai ficar a cargo do grupo. Qual é o monstro que a gente vai combater? E outra alternativa de história que vocês podem também utilizar na narrativa é caso vocês tenham ouvido algo parecido, de uma história de uma taverna, alguma coisa parecida, vocês vão investigar e é um grupo que está querendo dominar o rio, utilizando justamente dessas histórias cabeludas para afastar os pescadores nativos para poder dominar o rio. Lembrando, se hoje no mundo real, sem magia e poderes fantásticos, pessoas pegam informações e distorcem ao extremo para tirar vantagem disso, imagina num mundo cheio de poder mágico e umas magias muito loucas que nem polimorfia e metamorfose. E podemos utilizar também na narrativa pessoas que fazem rituais para invocar o Cabeça de Cuia, como se fosse uma espécie de monstro, demônio, algo do tipo, que ajuda também eles a ter um monopólio ali do rio que a gente está usando como exemplo. Nessa situação, Cabeça de Cuia é uma criatura no estilo um grande antigo ou outro tipo de extraplanar. A gente poderia ficar dando um monte de plot aqui, vocês viram que é rico bastante, assim, a lenda, apesar de simples, ela abre o raciocínio da gente para várias coisas pelo tanto de ponta solta que ela traz. Então, é melhor a gente parar por aqui, senão isso vai virar um vídeo de 5 horas só de plots possíveis dessas histórias. Seria muito legal, mas infelizmente a gente não pode gravar um vídeo com 5 horas, pelo menos não nesse momento. Mas se vocês quiserem mais ideias sobre o Cabeça de Cuia ou qualquer outra coisa, bota aqui nos comentários que a gente traz aqui pro além do RPG ou a gente bota lá no TikTok. Bom, esse foi o Da Lenda ao RPG, eu sou o Rufus. Eu sou a Lara. Muito obrigado pela audiência, pela paciência e a gente se vê semana que vem. Tchau!